Boa noite a todos. Que a paz esteja com todos nós nesses momentos. A encarnação, a sociedade e o progresso moral e espiritual. Interessante, né? A verdadeira evolução, segundo está logo no livro dos Espíritos, a verdadeira evolução é a evolução intelecto-moral. E essa é a sequência verdadeiramente. Não é possível evoluir moralmente antes do que intelectualmente. Nós evoluímos intelectualmente para depois irmos evoluindo moralmente. O ideal seria que a gente, ao passo que se evolui intelectualmente, evoluíssemos moralmente, mas é meio difícil de fazer isso, porque nós temos nós temos um tempinho, a gente evolui na inteligência e dá um tempinho para correr atrás da moral. Mas por que eu estou falando isso? Eu não sei se vocês reparam, mas nós estamos vivendo um período no nosso planeta bastante interessante, né? O que é lei é para ser burlado. Né? O que é lei é para ser burlado. Então eu vi hoje, antes de vir aqui, eu vi uma reportagem, na cidade de Jundiaí, aumentou 50% o número de pessoas pilotando moto e dirigindo carro sem habilitação. Sem habilitação. Eu já nasci bom porque eu não preciso de habilitação, né? Talvez seja isso que as pessoas pensem. Então nós vemos aí, hoje, por exemplo, as guerras, as disputas sociopolíticas no mundo, não é no Brasil, é no mundo inteiro que está. Ainda bem que no Brasil a guerra ainda não chegou. Mas são divergências e busca de conquistas pelo ponto de vista. O meu ponto de vista é mais importante do que o seu, pronto, acabou. Por exemplo, na região que Jesus veio, né, no Oriente Médio, lá naquela região lá, antes de Jesus não tinha sossego. Na época de Jesus também não tinha. E depois de Jesus também não tem sossego. Ou seja, esses espíritos vão ter que ir embora da Terra, cada um para um planeta diferente, para ver se para de brigar, né? Para ver se para de arrumar essas encrencas. Eu tenho um livro que eu li, já faz algum tempo, a história das guerras santas na visão dos árabes. Interessante, né? Um livro interessante. A única dificuldade é que você tem que dar apelido. Porque quando vê o nome dos caras lá, para você decorar aqueles nomes lá, então tem que dar um apelido. Esse é o João, esse é o fulano. E você vai mantendo o apelido. Naquela época, tinha um cidadão lá que ele tinha um exército de um pouco mais de 5.000 homens sob o seu comando. E ele tinha 17 anos. E saiu conquistar. Quando ele conquistou, o exército era muito forte na época, né? O exército dele. Quando ele conquistou tudo que ele tinha que conquistar, ele falou, agora precisa conquistar o último, que era o pai dele. E foi lá conquistou o império do pai dele. Legal, né? Então eu fico imaginando aqui, para eles encontrarem paz lá, vai demorar um pouco mais de tempo. Nós não vamos ver. Mas nós aqui, nós vamos começar a correr atrás. A encarnação e a sociedade. Aquela lá faz de conta que é a filha para reencarnar, né? Está chegando. Né? Então as pessoas falam, poxa, esse negócio da reencarnação ou a encarnação, eu não entendo muito. A encarnação serve para nós para facilitar e acelerar o nosso processo de evolução. Nós, espíritos, então, associamos-nos à matéria, criamos para nós, junto com a permissão da criação divina, um corpo físico para facilitar e acelerar a nossa evolução. Então, essa nossa relação de espírito, perispírito, corpo físico, perispírito e espírito, ela é extremamente interessante. Quem estudou ou estuda um pouco mais profundamente a fluidoterapia, por exemplo, sabe, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Isso em tudo que nós fazemos na vida. A partir daí, então, nós vamos ver algumas coisas aqui que é bem legal. A encarnação na Terra, ela serve para o nosso progresso moral. Porque o progresso do corpo físico, o progresso da matéria na Terra, ela vai acontecendo, o planeta vai progredindo de acordo com o processo da criação divina. No capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia, algumas traduções é Uranografia Geral do Universo, é uma psicografia do médium Camille Flammarion, e quem traz o assunto para nós é Galileu Galilei. Está lá no livro A Gênese de Allan Kardec. Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala sobre a progressão dos mundos. Os mundos progridem, evoluem. Então tudo que é criado por Deus evolui, os seres, as coisas e os mundos. Os animais evoluem, as plantas evoluem, os planetas evoluem, os espíritos. Então, como é que é a evolução do espírito? A evolução do espírito é progressão infinita do espírito. Nós vamos progredir infinitamente. Nós, espíritos, vamos progredir até chegarmos muito próximos da perfeição. Mas esse progresso moral, essa tradução do francês, de moral do francês, não é moral, ética e responsabilidade que nós conhecemos. Kardec fala que moral, ou moral do francês, é tudo que se relaciona ao espírito. Por isso que ele chamava
as ciências da psicologia, da sociologia, da filosofia, ele chamava de ciências morais, porque faz com que a gente pense. Se pensa é espírito, o corpo não pensa, quem pensa é espírito. Por isso são ciências morais. A integração do indivíduo com a sociedade é a coisa mais linda de ver, né? É gostosa a nossa integração com a sociedade, não é? Festa é uma delícia de ir, toda aquela coisa. O trânsito das cidades é maravilhoso, principalmente no Brasil. Na Índia, então, é fantástico o trânsito, né? Eu costumo dizer que se você quiser conhecer o ambiente psicológico de uma cidade, é só analisar o trânsito. É mais ou menos como que é o ambiente psicológico da nossa cidade. Sorocaba é uma maravilha, todo mundo dá seta, né? Não anda devagar do lado esquerdo, é uma maravilha. Sorocaba é uma bênção, o trânsito. Mas eu estou falando de trânsito, mas essa integração do indivíduo à sociedade é uma das coisas talvez mais difíceis de acontecer. Porém, nós não vivemos sem ela. Aquele que tenta se isolar, a coisa fica complicada. Participação ativa nas relações humanas. As oportunidades que nós temos aí. Reencarnou, nós temos essas oportunidades aí. Participação ativa nas relações humanas. Quantas relações humanas existem? Então, quem tem, por exemplo, um período que já trabalhou e agora está numa situação de aposentadoria, toda aquela coisa, tem gente que aposenta e entra em depressão. Eu, quando aposentei, eu levei muito tempo para me adaptar, levou uns 5 minutos mais ou menos para me adaptar. Porque depois de 5 minutos já estava adaptado na aposentadoria, porque eu não paro, eu sempre tenho coisa para fazer. Agora tem gente que realmente tem dificuldade. Por que eu tenho dificuldade? Porque eu preciso ter outros focos. Qual é o foco do interesse? Então tem mãe que o foco do interesse dela é o filho dela. O filho entra na casa dela com 85 anos, e ela, com 105, fala, ai filho, está bebendo ainda, precisa parar, viu? Ele só vai parar de beber se ele quiser, não é? Só vai parar de beber, só vai deixar de fazer tal coisas assim. Só uma situação para a gente ver, porque eu tenho tanta coisa para auxiliar, tenho tanta coisa para fazer e ter um foco que satisfaça as minhas necessidades dessa relação, que eu acabo me esquecendo. Então, nesse aspecto, eu sou fã da minha amiga, professora Heloísa Pires, que é filha do Herculano Pires, que ela diz assim, não há depressão que resista ao trabalho no bem. Tem muita coisa para trabalhar no bem, né? Experiências individuais e coletivas. Eu tenho as minhas experiências ou também necessidades individuais, íntimas, e tenho as coletivas, dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho e também na sociedade. Essa situação de viver na coletividade é meio complicado. A frequência no centro espírita é importante? Não é importante a gente manter a frequência? Então, um dia, um amigo que não é espírita, ele é de uma outra denominação, ele disse assim para mim, eu ouvi falar uma vez que se a pessoa começar a ir no centro, não pode mais parar de ir, verdade? Eu falei, porque a gente faz um trabalho lá que amarra o cara pro resto da existência. A gente amarra o cara dentro do centro e não pode sair mais. Se ele sair, a vida dele se lasca toda. Não é verdade? Eu falei, não, é mentira. A pessoa que começa a ir ao centro espírita e fala, eu não consigo mais parar de ir, é porque ela encontra o amor, encontra a paz, encontra a confraternização de pensamentos e espíritos, ela encontra um prognóstico de vida, de progresso. Ela fala, poxa, para mim tá bom. E tem um detalhe que não está nessa prerrogativa, mas é assim, quando eu tenho uma dor, uma doença, um problema muito grave, muito sério, eu não sei. Vocês já viram falar que quando eu começo a estudar o Evangelho, sequencialmente, logo as pessoas começam a me procurar, pedir conselho, pedir ajuda? Por que será? Não é uma pergunta interessante? Aquele que está doente, que está precisando, que está abalado psicologicamente ou espiritualmente, ele desenvolve, sem que ele saiba, um chamado vontade de apelo. Uma vontade de apelo. Ele está, mesmo que ele não esteja pedindo nada, ele está apelando por alguma coisa. É assim que o nosso sistema imunológico funciona. O meu pensamento, eu, espírito, penso. O meu pensamento, ele se propaga de forma isotrópica, ou seja, em todas as direções. O primeiro que sofre as consequências do meu pensamento sou eu mesmo. Porém, o meu pensamento sai da origem, que é o espírito, eu, espírito, passa pelo espírito e vai pelo corpo. Quando chega no corpo, todas as células que compõem o corpo recebem a impressão desse pensamento e mandam uma resposta que passa pelo perispírito e vem para o espírito. Então, quando um grupo de células, um determinado órgão ou numa determinada região do corpo físico manda uma resposta deficitária, o espírito inconscientemente já manda, dá um start nele e manda o sistema imunológico ir lá atender.
Se o sistema imunológico não consegue resolver, surgem fenômenos infecciosos, surgem febres, dores, porque o sistema imunológico não está conseguindo resolver sozinho. Isso é perfeição da criação de Deus. Então, olha a responsabilidade que eu tenho com o pensamento, não só em relação a mim mesmo. Então, esse é a vontade de apelo das células. Agora, eu, espírito, tenho uma vontade de apelo. Aquele que se desenvolve estudando o evangelho, desenvolve um pouco mais de amor ao próximo, ele tem uma vontade de auxílio. Quando eu acho que eu estou melhor, eu tenho vontade de auxiliar. É vontade de auxílio. E aquele que trabalha ainda sem a vontade de auxílio, ele precisa da força de vontade. Por isso que a frequência é importante. Eu desenvolvo a força de vontade, depois a força auxílio. A força, essa vontade, apelo, todas as vezes que eu estou adoecido, eu tenho ela naturalmente. Abordagem filosófica e moral. A abordagem filosófica e moral do Espiritismo ante a encarnação é maravilhosa. Por quê? Todos nós somos espíritos que surgimos simples e ignorantes. Todos têm a mesma potencialidade. Deus não fez nenhum melhor do que o outro. Todos na mesma condição. Então eu costumo dizer, outro dia mandaram uma pergunta lá na web rádio lá do Rio Grande do Norte, lá no programa que eu faço, daí a pessoa colocou essa coisa dessa coisa dispar, nessa disparidade, e eu disse na pergunta que ela fez, eu respondi, não existe no universo ninguém pior e nem melhor. Nós somos apenas diferentes. Estágios diferentes, compreensão diferente das coisas. Nós somos apenas diferentes. Acontece que nós temos a presunção de sermos melhor. Então tem gente que acha que é melhor do que o outro por um fenômeno de presunção. Tanto que Kardec, filosoficamente e moralmente, ele fala da presunção no Livro dos Espíritos, também fala no livro A Gênese. Porque nós, aqui encarnados na Terra, nós temos uma presunção que é bastante interessante, a presunção da perfeição. Deus é infinitamente bom e justo. Perfeito em todas as suas ações e não pode deixar de ser assim. Mas se acontece alguma coisa na minha família, eu questiono Deus. Se eu questiono Deus, eu tenho a presunção da perfeição, porque eu acho que sou melhor que Ele. Convivência e engajamento com o próximo. Que oportunidade bendita, né? Eu convivo e estou engajado com o próximo. Então nós temos aí regimes administrativos, por exemplo, o sistema de administração, que antigamente era chamado anglo-saxão, é um sistema onde pressiona todo mundo, e quem não aguenta sai fora, quem se expõe é cortado, é um sistema que existia. O pessoal fala, não, mas isso lá da Bavária antiga, o sistema anglo-saxão não existe. Claro que existe. Todas as empresas inconscientemente utilizam ou se utilizam do sistema anglo-saxão que existia. Pressionar para ver o que acontece. Porque é na pressão que eu vejo o cara que eu quero, o funcionário que eu quero melhor. E sem isolamento. Tem pessoas que falam, eu vou me isolar. Então, eu tenho uma filha que mora sozinha, eu já falei para ela, você vai morar sozinha há quanto tempo? Por quê? Porque se você morar muito sozinho, não quero mais você em casa. Você vai ficar insuportável. Brincando com ela, né? Porque quem mora sozinho, já pensou, como é que vai fazer vida com alguém depois? Não faz mais. Isolamento é meio complicado. No Livro dos Espíritos, na parte terceira, das leis morais. Isso aqui serve como um mapa para a gente estudar as leis morais. Ó, aquelas três estão num grupo. Por que será? Lei divina ou natural, lei de adoração e lei do trabalho. Isso aí é amor a Deus. A lei divina ou natural, eu estou me relacionando com o amor que eu tenho por Deus. A lei de adoração, essa adoração não é a adoração inóbil, é a adoração racional. E a lei do trabalho, isso é amor a Deus. Por isso que Jesus disse, meu Pai que estás nos céus trabalha sem cessar. Logo, eu também trabalho. O outro grupo, lei da reprodução, conservação e destruição. Amor ao nosso próximo. Porque a lei da reprodução, consciente ou inconscientemente, se eu ajudo um espírito a reencarnar na Terra, eu tenho uma certa responsabilidade com relação a isso. Nós sabemos as responsabilidades que nós temos com os nossos filhos. É amor ao próximo. A lei de sociedade, do progresso, igualdade e liberdade é relacionamento com o próximo. Você está falando de amor? É como eu vou, na sociedade, do progresso, na igualdade, na liberdade, é como eu me relaciono com o próximo. A minha liberdade termina onde começa do outro, ou o meu direito, não é assim que a gente fala? Então eu tenho um amigo espiritual que há mais ou menos uns 31, 32 anos atrás, numa atividade mediúnica, ele disse assim, liberdade, liberdade, homem, se um dia supões que a tens, não sabe o que dela fazer.
Eu fiquei bravo, gente. Molecão novo, né? Fiquei meio bravo. Falei, opa, peraí, vou pesquisar isso aí. Como é que se eu tiver liberdade, não sei o que fazer dela? É verdade. Fui obrigado a concordar com ele uns 3 anos depois de pesquisa. Num trabalho medíocre, falei, lembra que você falou tal coisa? Lembro. Eu falei, você tem razão. Eu que estava ignorando o assunto. E lei da justiça, amor e caridade. Conjunto de direitos e deveres com o próximo e com Deus. Lei da justiça, do amor e caridade. É o meu compromisso, o meu comprometimento dos deveres com o próximo e com Deus. E da perfeição moral. Da primeira lei até a 11ª aqui, o Espírito da Verdade trouxe. Então foi trazido, é conhecimento universal dos Espíritos. Daí eles disseram para Kardec, agora com as 11, você pode fazer a outra lei. Qual a outra lei que eu posso fazer? Lei da perfeição moral, pode escrever. E foi Kardec que fez, a pedido do Espírito da Verdade. Então daí foi amor a nós mesmos. A perfeição moral é amor a mim mesmo. Por isso que Jesus disse, sede logo perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É fácil, né? Eu não era perfeito até agora. Vou terminar essa palestra, vou sair daqui e vou ser perfeito. Não é fácil isso aí? Meio difícil, né? Ninguém dorme como está hoje e acorda como Jesus amanhã. Eu vou ter que lutar, vou ter que me esforçar. Por isso que as reencarnações são muito bem-vindas para nós. Eu tenho uma tia que trabalhou mediunicamente numa casa espírita aqui em Sorocaba durante 70 anos. Médium, 70 anos no centro. Um dia eu fui na casa dela, agora está desencarnada já. Fui fazer uma visita, ela falou, filho, como é que estão as palestras? Vai, pá, eu vou fazer uns aí, tia. Então. Daí ela falou assim, ai, filho, eu acho que está perto de eu desencarnar, né? Eu falei, eu não sei, tia, se eu soubesse também não ia contar, né? Falei, mas olha, dependendo da idade, está mais perto de desencarnar, não é? Nós temos menos para viver do que já vivemos, às vezes, né? Ela falou, sabe por quê? Porque quando eu desencarnar, quando eu estiver lá, eles falaram, precisa reencarnar. Ela falou, não quero reencarnar. Eu sofri muito nessa vida. Ela falou, vou chegar lá, quando eu chegar já vou pegar uma vassoura, qualquer coisa que tem lá. O dia que chamar, ela falou, dona fulana, você vai precisar reencarnar. Eu falei, não quero, eu terminei o serviço, ainda vou varrer. Falei, lá a senhora se entende, vamos, deixa para se entender lá. Eu falei, não tenho condição nem de dar um palpite para a senhora agora nessa sua colocação. Participação na sociedade. A família é importante, né? Ainda é a instituição mais importante e mais sagrada do planeta Terra. Um dia um amigo meu, sei lá se ele tem problema com a família, ele falou, família é dinheiro no bolso. Falei, um dia você vai descobrir que não é bem assim. Um dia você vai descobrir que não é bem assim. Mas a família ainda é. E uma outra coisa que nós nos esquecemos muitas vezes, Emmanuel dá um exemplo que a família é o cadinho redentor. Cadinho, para quem não sabe, é um recipiente onde derrete-se metais, faz fundição de metais. Então pega um metal, transforma ele em líquido ali, através de ação de calor, não é isso? Daí quando ele vai resfriando, ele vai jogando a borra, as suas impurezas, ele joga para cima. Raspa aquilo depois de resfriado, raspa, fica o metal puro embaixo. E ele compara a família assim, cadinho redentor. O lar é o cadinho redentor da família. A família é o cadinho de nós espíritos. Na nossa convivência, vão saindo situações lá que depois, de um certo tempo, são eliminadas e nós ficamos um pouco mais purificados. O trabalho. Trabalho é uma coisa legal, né? Não está fácil. Quem dá emprego hoje vê que está difícil, né? Outro dia eu recebi uma imagem, uma foto de um amigo meu que ele foi fazer uma viagem para a Alemanha e tem uma padaria que ele vai lá, a padaria tem quase 600 anos. Daí ele chegou lá e disse, estamos fechados por falta de mão de obra. Porque um país muito bem estruturado de educação, não é todo mundo que quer fazer determinado tipo de serviço, né? Então, se nós estamos sendo bem atendidos, onde nós vamos comprar as coisas no comércio, nós vemos que as coisas a nível de trabalho, né? Antigamente uma pessoa sustentava uma família com uma enxada. Hoje, uma enxada ele não sustenta nem ele mesmo. Não é assim? São coisas que... Mas o trabalho é extremamente importante. Por isso que no centro espírita tudo que a gente faz é chamado trabalho. Porque segundo os espíritos, um só passo dado com boa intenção é trabalho. A comunidade onde eu vivo no meu bairro, com algumas pessoas, no centro que eu frequento, vocês têm essa comunidade, essa é a comunidade espírita de vocês aqui, no Siríaco, e assim sucessivamente. Mas como é que eu me relaciono com essa comunidade? Eu entendo os interesses da comunidade, e é legal entender, porque isso serve para o meu desenvolvimento, para o meu processo de educação ou autoeducação. Instituições sociais. Nós temos
um número muito grande, bem variado de instituições sociais que eu posso fazer parte. Então eu posso fazer parte do centro espírita, mas posso fazer parte de outras instituições. Então a pessoa tem lá o clube onde ela vai praticar esporte, academia, enfim, tem um monte de, não dá nem para narrar de tanto que tem. Daí tem a vivência social. Não é legal? A gente chega em casa, fala, puxa, que prazer, só encontrei pessoas que me fechavam no trânsito hoje, foi uma alegria, porque testou a minha paciência, a minha convivência social. Eu sei que agora eu sou um cidadão melhor, porque eu estou suportando todas essas situações. Não é assim que a gente chega em casa? Ou não? Fala, puxa, o trabalho estava maravilhoso hoje. Tive um cliente insuportável, um chefe que eu não aguento. Isso é maravilhoso para o meu desenvolvimento. A minha moral está crescendo cada vez mais por causa disso. Não sei, para pensar. Normas coletivas. Agora começou, não vou nem falar direito, normas. Você criou uma norma, alguém fala, não concordo. Alguém já fala, não concordo. Por quê? É porque eu não concordo. Tem gente que não concorda porque eu não concordo. Lá na minha família, meu sobrenome é Dias, né? É dinamarquês, né? Vocês sabem? Dias é dinamarquês, né? Então, é espanhol, né, gente? Então, meu avô veio de Almeria, da Espanha. Então, eu falava pro meu pai assim, o senhor não é teimoso, pai. Não, né? Eu falei, não, o senhor é espanhol. Espanhol é pior do que teimoso. Falava, porque diz que tem uma piadinha assim, diz que tinha um trem antigamente e tinha uma madre sentada na fileira do corredor do trem. E o banco da janela estava vago. Daí o espanhol chegou, estou falando da minha família só, chegou, sentou na janelinha e ficou lá. O trem começou a andar, ele põe a cabeça para fora. Daí a madre falou, meu filho, essa linha de trem, você já andou aqui? Já, tem perigos, viu? Tem galho de árvore, alguma coisa, você põe a cabeça para fora, você pode se machucar. E várias vezes a madre falou. Chegou num lugar, já tem uma curva, a madre falou, não é melhor você pôr a cabeça para dentro? Porque é perigoso, já falei para você. Depois a cabeça veio um galho de uma árvore, pum, decepou, arrancou a cabeça dele fora. Daí voltou só o tronco. Daí ela falou, não avisei você, meu filho. Por isso que meu pai ficava bravo comigo, ele quebrava cada pau, porque eu falava, professor, né? Porque a gente vai envelhecendo, eu também estou ficando teimoso agora, certo? Por isso que eu sei. A gente vai envelhecendo, vai ficando teimoso, não vai? Você não vai ficando... Tem aquela história dessa tema. Então, nas normas coletivas, por exemplo, o Brasil está dando exemplo agora. Tudo que é lei é para ser burlado. Aqueles que fazem a lei, burlam a lei. E nós estamos votando neles. Então, quando alguém vai fazer alguma coisa assim, pesquisa sobre o seu candidato, porque quando eu desencarnar, eu vou, segundo o livro O Céu e o Inferno, nos capítulos 1 e 2, eu vou me encontrar com todos que eu convivi na Terra e vou me deparar com todo o bem e todo o mal que eu fiz. Então eu vou chegar num lugar, no mundo espiritual, e eu vou falar, nossa, esse lugar aqui está meio fedido, meio sujo, meio complicado. Será que eu mereço isso aqui? Então alguém vai falar, peraí que nós vamos pegar sua capivara espiritual. Vamos pegar sua ficha. Daí você vai começar a lembrar. O dia anterior, o outro, nós vamos começar a lembrar do passado. Quando passar alguns meses, a gente vai falar, não precisa lembrar de mais nada, esse aí sou eu mesmo. Pode dar o serviço que for aí que eu faço. É mais ou menos assim que acontece. Por quê? Porque as normas coletivas é muito interessante. Então o pai, a mãe, eu lembro quando a gente falava assim, o pai senta o filho um dia e fala, você mentiu para sua mãe, rapaz? Não pode mentir, que coisa feia mentir, que não sei o quê. Ficava 45 minutos falando para o filho que não pode mentir. Daqui a pouco toca o telefone e fala, vai lá atenda, se for para o pai, fala que eu não estou. Perdeu tempo de conversar. Bem comum. E o bem comum? O que eu tenho feito hoje para o bem comum? Na minha casa, o bem comum da família. No meu trabalho, aqui no centro espírita, enfim. O que eu tenho feito? É só para a gente pensar. Aí aqui, ó, o espírita não deve temer a política. Só que é bem claro, o espiritismo não é apolítico. Porque para eleger uma diretoria nessa casa aqui tem política, não tem? Não tem o sistema político? Política, o que é política? É o vislumbre de um grupo pelo bem de todos, bem da maioria. Isso seria verdadeiramente política. Então, quando vai escolher uma diretoria, por exemplo, um centro que nem esse aqui é complicado, porque surge 10, 15 chapas concorrentes para formar uma diretoria. Né? E eu sou o expositor mais mentiroso da região. Né? Mas, assim mesmo, as pessoas falam, todo mundo fica aí, quem que vai assumir, hein?
Todo mundo quer saber, mas não quer ajudar, mas quer saber. Quem que vai assumir? Se alguém falar, eu acho que vai ser o fulano. Ah, sabia. Já começa a escrachar. No Brasil é assim. E Kardec fala na codificação, ele fala um negócio bastante interessante. Quando a gente vai fazer uma coisa que é o bem, aquele bem comum, vou trabalhar pelo bem, eu desperto inveja no outro. Interessante, né? Então, por isso que não vai ter nenhuma diretoria de centro espírita que seja ao concurso, e nenhum chefe de política no Brasil e no mundo vai ter uma opinião que a maioria concorda verdadeiramente. Até porque, se for verdade, nós não gostamos da verdade, muitas vezes. Mas na política, em nenhum outro campo de atuação. Eu como espírita, não tenho medo da política, muito menos de qualquer outro campo de atuação. Eu tenho que encarar. Eu sei o que é reencarnação. Então, nós vamos ver que o desenvolvimento do jeito que nós queremos neste mundo, nesse planeta chamado Terra, ele só vai chegar num patamar satisfatório para todos nós quando a maioria conhecer a reencarnação. Porque enquanto não conhecer a reencarnação, não vai. Enquanto não entender, vai ser meio complicado. E também a minha participação. Como é que deve ser a minha participação como espírita? Ela deve ser uma participação ativa. Como é que eu faço para ser ativo na política? Eu preciso ser candidato? Eu preciso ser de um partido? Não. A minha participação ativa na política é fazer alguma coisa pelo bem comum. Então, o que nós fazemos no centro espírita, um faz folioterapia, outro trabalha medicamento, outro dá aula, outro faz palestra, faz isso, faz isso. Eu estou com uma participação ativa. Eu tenho essa possibilidade de ter a participação ativa. Ética, se a participação ativa precisa ser ética, eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu faço. Para que eu seja um bom ativo dentro do centro espírita, qual é a ética? Conhecer a norma. Qual é a norma? Doutrina espírita. Qual é a doutrina espírita? A partir de 18 de abril de 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita é de Allan Kardec. Por quê? Porque a universalidade do conhecimento espírita, a autoridade da doutrina espírita foi trazida pelos espíritos, não foi Kardec que escreveu, não é invenção. Ele separou, mapeou, filtrou tudo para colocar de acordo com o que era para ser colocado, é uma revelação. E também precisa ser comprometida. Você já pensou pegar, hoje, por exemplo, se estivesse meio frio, meio chovendo, nenhum fluidoterapeuta viesse para trabalhar. Quantos tem mais ou menos aqui hoje? Quem é fluidoterapeuta aqui? Quantos são? Mas se não viesse ninguém, vem uma pessoa e fala, poxa, queria uma fluidoterapia, você desculpa, os caras não vieram, porque eles não têm comprometimento. Tem um amigo nosso, em Sorocaba, já desencarnado, ele foi presidente do Lário do Candário Bezerra de Menezes, ele se chamava José Sioquete, era um filósofo, professor de filosofia, tudo. Então ele dizia assim, no primeiro dia do curso de mediunidade que ele ia dar no curso, ele falava assim, a partir de hoje, quem não tem precisa comprar uma capa de chuva, um guarda-chuva e uma galocha, para não dar desculpa de não ir no centro no dia de chuva. Ele já falava, porque ele sabia, né, que dia de chuva, meio de frio assim, a turma dá uma com ele. Falta muitas vezes o comprometimento, porque isso, embora não pareça um comprometimento político, se a política é o bem-estar da maioria, eu preciso colaborar. Agora, o espírita, todos os campos de conhecimento da humanidade, cabe o conhecimento espírita. Ciência, qualquer tipo de ciência, qualquer tipo de filosofia, na psicologia. A psicologia é uma das ciências que mais se encaixam. Em termos de ciência, no horizonte primitivo, né, lá no horizonte primitivo, nós tínhamos as nossas forças. As forças que nós considerávamos maiores que nós, era sol, lua, estrela, água, rio, lago, toda aquela coisa. Depois nós fomos para o tal do horizonte agrícola, continuou sendo ainda a força da vida, a força da natureza. Na época da antiga Grécia, as forças da natureza era terra, água, fogo e ar. Eram chamadas 4 essências. O que não era terra, água, fogo ou ar, era a 5ª essência. Por isso, na questão 82 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, o Espírito é imaterial? Ele fala, imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais correto. Porque o Espírito é alguma coisa, ele é matéria, quintessenciada. Porque o conhecimento que tinha no século XIX ainda era, basicamente, aquilo que tinha na antiga Grécia, dos Espíritos. Agora, hoje, se eu entrar no Google aqui, né, eu entro na internet, hoje eu coloco aqui, forças elementares da natureza. Vai aparecer força gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Ou inverte às vezes.
Essas 4 forças são responsáveis por tudo que se modifica e se transforma no universo inteiro. Existe uma força maior do que essas 4, que é uma força que suplanta sozinha, porque foi ela que criou as outras 4, que é a força do amor. Por isso que lá nas leis morais fala do amor. O amor, por isso que fala que Deus é amor, por isso que fala que o amor é criação, por isso que fala que o amor é vida. E é verdade. É a lei da natureza mais forte, mais potente que existe, é a lei do amor. Aí depois, pode levar consigo valores. Quando o espírito está atuando, ele vai levar os valores dele, ele vai levar do respeito ao próximo, para o trabalho dele, para a família dele, para a sociedade. Há muitos anos atrás eu participei de um seminário aí aqui em Sorocaba para pessoal de mocidade. Faz uns 25 anos atrás isso aí. A turma chama para fazer palestra, os caras são loucos. Quando não acha orador, eles ligam para mim fazer. Então, eu disse uma coisa lá, disse, nós confiamos no nosso filho, porque antigamente, na década de 30, 40, 10 horas da noite, ninguém saía de casa, não é assim? Agora, 11h30 da noite, o filho está metendo o cabelo para sair. Está se ajeitando para dar o rolê dele. E nós ficamos com medo. Nós temos medo da sociedade, nós temos medo do nosso filho, ou temos medo da educação que nós demos para ele? Porque se nós confiássemos na nossa educação e no nosso filho, nós não pode sair, vá à vontade. Vá servir de exemplo para a sociedade. Difícil, né? Complexo. Do bem comum. Olha o bem comum de novo. Ó. O espírita pode levar, porque o espírita ele tem essa noção da caridade. A caridade pura ou verdadeira, como está no livro dos Espíritos, né? Benevolência para com quem necessita, indulgência para com todos e perdão das ofensas. E aí, é da busca por soluções que provam a dignidade humana. Gente, como é gostoso a gente poder fazer alguma coisa e ver que o outro sentiu dignidade naquilo que nós auxiliamos ele fazer. Por isso que existe muito prazer no pai ou na mãe que ajudam, né? Os pais ajudam os filhos e falam, poxa, meu filho trabalha, estuda, fez tudo, meu filho está bem sucedido, não financeiramente, mas bem sucedido como ser humano. Isso é um dos maiores prazeres que se pode sentir, justamente por esse motivo aí, a dignidade humana. A omissão. Tem gente que quer se omitir. Então, eu não voto em ninguém mais. Eu não voto em ninguém. Na sociedade eu não vou mais, no trânsito já nem saio mais. Estou me omitindo de tudo. Pode ser uma negação dessas oportunidades. As oportunidades anteriores são negadas pela omissão. E tem gente que não é crítica, é constatação. Tem muita gente que gosta de ser omisso. De aprendizado e contribuição. Quando eu perco a chance através da omissão, eu deixo de aprender e deixo de contribuir. Se eu deixo de contribuir, eu deixo de ser ativo. É interessante. Então, o que me adoece? O que adoece o meu corpo? O contrário de doença é saúde. O que é saúde? Saúde, perante a Organização Mundial da Saúde, desde 1946, depois do final da Segunda Grande Guerra, é o perfeito estado de harmonia emocional, intelectual e físico. Isso é saúde perante a Organização Mundial da Saúde. Chico Xavier fez uma psicografia que ele diz que saúde é o perfeito estado de harmonia da alma. A alma é espírito encarnado. Como cidadãos e espíritas, somos chamados a assumir responsabilidades. E é interessante, né? Você não quer trabalhar em tal coisa no centro, você não quer estudar, se preparar para fazer tal coisa, a gente é chamado. No ambiente de trabalho, na sociedade, na família. Como espíritas, a gente se destaca, não como pessoa, mas se destaca pelo conhecimento e pela moral, nós vamos ser chamados a assumir determinadas responsabilidades. E a trabalhar pelo bem coletivo. Eu posso trabalhar pelo bem coletivo fora do ambiente da caridade do centro, em qualquer lugar na sociedade. Conscientes de que o progresso espiritual individual está intimamente ligado. O meu progresso espiritual individual está intimamente ligado com tudo isso aqui. Se a evolução fosse um transpor de portais, eu fosse passando por esses portais sozinho, evoluindo como se fosse um campeonato, vai chegar um momento que eu vou falar, o que está tentando evoluir? Estou evoluindo sozinho. Não, eu tenho que evoluir e trazer alguém para evoluir comigo. Esse é o processo de evolução. Alguém evolui e nos puxa para evoluir. É assim que funciona. É diferente do pai e da mãe que chega na porta do centro, põe o filho na reta, põe o pé na costa e fala, vai evoluir, meu filho, e não entra no centro. É diferente. Ao progresso da sociedade como um todo. Ah, gente, que gostoso. Conscientes de que o progresso espiritual individual está ligado ao progresso da sociedade como um todo.
Eu me esforço pelo meu progresso para que a sociedade tenha progresso. E aí aqui, ó, campos de atuação social. Onde que eu atuo na sociedade? Cada um tem mas tem pessoas que não se vinculam a nenhuma filosofia de vida, a nenhuma religiosidade, mas se vinculam a ações sociais, por exemplo. Muito legal isso, né? Ações sociais e tal, toda aquela coisa. Participação ativa, ética e comprometida. Nós vimos há duas transparências atrás. Habilidades, vocações e circunstâncias. Quem trabalhou, por exemplo, com habilidades manuais na vida, a maior parte do ser humano fez isso. Havia, em treinamentos, antigamente, a gente dava treinamento de just in time, existia um fenômeno chamado exercitar as habilidades e ou destrezas. Então, eu estava conversando com a minha dentista outro dia, faz 30 anos que ela me atende. Eu falei, quando eu trabalho com muita precisão, o dentista tem precisão no movimento. Assim como o cirurgião. O cirurgião com de 20 e poucos até 30 e poucos anos, a relação pensamento, visão, habilidade, distância, velocidade dos movimentos é uma. Depois dos 50, 60, então tem grandes cirurgiões com 70 anos, 60 e pouco, não conseguem fazer cirurgia mais. Por causa dessa junção. Ele fala, minha mão não é a mão. É a relação pensamento, visão, habilidade, distância, as coisas começam a modificar. Então nós vemos que nessa questão aqui das habilidades e vocações, eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho determinadas habilidades e usá-las, porque depois eu não vou ter mais. Quem trabalha, eu por exemplo, trabalhei na minha área, eu trabalhava com uma unidade de medida chamada décimos de milésimos. É 1 milímetro dividido em 1000 partes, e essa milésima parte é dividida em 10. É isso aí. Hã? Praticamente não é nada. Eu trabalhava com décimos e milésimos. Valores morais pela consciência. A consciência foi dada ao espírito, a nós espíritos, no processo de individualização. Nós não desenvolvemos a nossa consciência, foi dada por Deus. Duas coisas que Deus nos deu de presente. Ele deu o instinto e a consciência. Por isso, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, onde está a consciência? Onde está a lei de Deus? Na consciência. E onde está a consciência? No espírito. A consciência é do espírito, não é do corpo. Todo mundo, quando põe a cabecinha no travesseiro, sabe se fez certo ou se fez errado. Ele pode não exteriorizar, não concordar que fez errado. Mas ele sabe se fez. Se falou a verdade, se mentiu. Por isso, quando eu desencarnar, eu vou falar, acho que não mereço esse lugar aqui. Vamos ver na sua consciência. Se você mereço, sim. Não precisa passar o filminho para mim. Não precisa passar minha ficha pregressa. Eu vou concordar. Que a vida na Terra é uma oportunidade ímpar de aprendizado e serviço no grande projeto evolutivo da humanidade. Qualquer coisa que qualquer cidadão, qualquer indivíduo, qualquer espírito encarnado na Terra faça, ele está contribuindo. Assim como na natureza nada se perde, tudo tem a sua função, nós também temos funções, além das específicas, uma gradualmente avançada de acordo com as nossas potencialidades para contribuir com isso aqui. Projeto evolutivo da humanidade. Esteja eu na condição da força de vontade, da vontade de apelo ou da vontade de auxílio. Então tem lugar que quando eu estou adoecido, eu vou ao médico, eu tenho uma vontade de apelo. Quando eu estou na condição de servir, eu tenho vontade de auxílio. Interessante que a gente faça esse parâmetro em nós, para ver que a gente oscila, mas que nós podemos escolher uma nova caminhada, uma nova maneira de ver e fazer as coisas. Aqui o Lé lá é o livro dos Espíritos, tá? Conclusão, no item 9 da conclusão, tem o livro dos Espíritos aí? Ah, tá lá? Pode pegar, dá tempo, vai dar, vou enrolar uma hora aqui para falar. Não inquietação com divergências. Dentro do espiritismo, dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho e dentro da sociedade. Nós temos muitas divergências, não temos? Eu posso passar... Obrigado, Wilber. Eu posso passar no sinal quando ele acaba de fechar vermelho, eu posso passar? Posso. Todo mundo passa? Eu posso. Talvez eu não devesse passar, né? Vai que vem um outro louco que nem eu lá do lado de lá. Não é isso? Isso é mais ou menos assim. É mais ou menos assim a brincadeira. Então eu vejo, por exemplo, você está passando, tem uma placa lá. A placa significa, é expressamente proibido parar
e estacionar. E o carro está parado exatamente embaixo da placa, com o pisca-alerta aceso. Então, o pisca-alerta, para muitas pessoas, é autorização para fazer coisa errada. Eu acho que é, né? Quando eu fiz autoescola era para outra coisa. Servia de alerta porque eu estou com pane no motor. Não era assim que significava isso antigamente? Agora não. Eu vou levar o meu filho, está garoando, eu vou levar ele na escola. Eu vou parar em fila dupla, na frente do portão da escola e vou ligar o pisca-alerta. Interessante, né? Um dia eu fui num hipermercado aqui em Sorocaba, já faz uns 7, 8 anos assim. Vocês lembram que o pessoal põe uma luz embaixo do carro? Embaixo do assoalho? Uma luz azul? Não sei que tipo de... Não sei o nome daquilo. Eu cheguei no hipermercado e estava lotado. Eu parei meu carro lá longe. E vinha vindo eu e minha esposa assim, chegou um carro, uns velhinhos, tinha uns velhinhos no carro, sabe? O carro passava é aquela coisa, os velhos tudo de boné dentro do carro. Daí o carro encostou na vaga de idoso. Daí desceu os 4 velhos dentro do carro. Os 4 bem velhinhos. Daí eu chamei e falei, ô cidadão, por favor, o senhor pode dar o nome do cirurgião que fez a cirurgia? O senhor parece um moleque novo, rapaz. Daí minha esposa falou, você vai começar? Eu falei, ele que começou. Ele que parou na vaga de idoso ali. É natural, não é? Não é, não deveria ser. Não deveria ser. É o país que eu vivo. É assim. O país que eu vivo é assim. Pode ultrapassar do lado que quiser. Eu vejo agora, vocês têm feito a conta, uma estatística de quantos carros capotam em Sorocaba por mês? Capotando o carro. Um carro capota a 40 por hora? Não sei. Tem carro capotando toda hora em Sorocaba. Tudo porque estão tudo no cuidado. Tudo andando com cuidado. Então, as divergências vão acontecer. Porém, o período atual que nós estamos vivendo, as divergências estão descambando para o negativismo e não para uma situação positiva de evolução da sociedade. Quem tem razão? O Irã ou o Iraque? O que vocês acham? Quem tem razão? Nem eles sabem. Eles não sabem mais. Eles não sabem mais. Mas tem gente emitindo opinião. Não tem? Nós somos especialistas em emitir opinião. Acha esse ponto para mim lá, meu professor, enquanto eu vou falando? Conclusão, item 9. É uma mensagem de Santo Agostinho. Só vou ler o último parágrafo daqui a pouco. A unidade. No capítulo 6 do livro Gênesis também, Galileu fala da lei de unidade e variedade. A unidade é o todo criado por Deus e a variedade é tudo que existe. Basicamente é isso. Dá para aprofundar bem mais. Obrigado aí. Show de bola. É o último parágrafo, Santo Agostinho. Se eu não enxergar a unidade total e a minha importância como variedade nessa unidade, eu não vou auxiliar em nada. Então tem muita gente que fala o que eu falo. Por isso que tem gente que entra trabalhar, não vê a hora de ir embora. Chega cedo pensando na hora de ir embora. Começa o mês pensando no fim do mês. Está cheio de, né? Não é crítica. A luz mais pura não é obscurecida. Isso é bom que a gente tenha como conhecimento. Se esse ambiente estivesse absolutamente sem luz, sem nenhuma possibilidade de fóton, né? A partícula da luz, nenhuma possibilidade, e entrasse uma chispa, uma centelha de luz, todos iriam ver. Não é? Mas aqui, se entrar uma chispa de obscuridade, enquanto tem luz, nós não vemos a obscuridade. Interessante que nós pensemos nisso. Aquilo que eu construo é luz, é obscuridade. Eu preciso pensar o que eu estou criando. Mesmo os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais continuarão os mesmos em todo o mundo, em todo o universo. Então essa lei da verdade, como dizem, só é verdade o que vem de Deus, vai continuar por toda a eternidade. Se é toda a eternidade é para o futuro e é para o passado. A eternidade não tem direção. É eternidade. Por isso que nós vemos na Gênesis que espaço e tempo é assim. O espaço é infinito. E o tempo, o que será que o tempo é? Eterno. O espaço é infinito. E o tempo é eterno. Pontos secundários. Se os princípios são fundamentais e não mudam, os pontos secundários vão surgir de acordo com as opiniões. Mas sempre retornará ao ponto principal. Não tem jeito. Mensagem de Santo Agostinho. Sabe por que eu
eu pensei em fazer essa palestra por causa desse nosso comprometimento com a sociedade, de tudo isso. Então, quando tem, no centro espírita, de vez em quando, algumas pessoas discutem. Se a discussão for técnica, ela é ótima. Se for pessoal, não é. As discussões que nós estamos vendo hoje em dia, nos países, entre países, dentro do próprio país, entre os partidos e toda essa coisa, são questões técnicas ou pessoais? O que vocês acham? Mais pessoais? Então, eu preciso escolher. Eu preciso ter participação ativa. Eu preciso votar em quem pensa na parte técnica do povo e não pensa em si. Mas isso são coisas, né? Cada um tem o seu. Mas no Espiritismo já se falava disso? Já. Na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 9, tem lá Kardec e as considerações de Santo Agostinho. Santo Agostinho termina dizendo assim: por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. Porque até hoje ainda se mata em nome de Deus. Não é? No Oriente Médio se mata muito, ainda em nome de Deus. Que não é em nome de Deus, na realidade. Hein? O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que lhes indicou para chegarem até ele. Santo Agostinho. Então nós temos ensinamentos de todas as maneiras. Nós não podemos justificar o nosso comportamento, falta de conhecimento, falta de evolução muitas vezes, para culpar os outros. Senão vai ficar igual ao casamento. Casamento, na maioria das vezes, alguém tem que ser culpado. A culpa é sua, né? Fica aquela coisa. Não funciona. A culpa, não tem culpa. Tem situações que nós precisamos analisar. Mas acima de tudo isso, nós podemos escolher o que nós queremos para nós. O mais importante, antes de mais nada, sou eu. Eu preciso começar a gostar mais de mim. Investir mais em mim, na condição espiritual. Não no investimento que busque e vislumbre a materialidade. E daí nós agradecemos. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela bendita graça da vida e da existência que temos aqui nesse planeta. Embora em muitos momentos reclamemos da nossa vida, da nossa existência e propriamente das nossas condições, muitas vezes não sabemos por que estamos reclamando. Vezes muitas as reclamações deveriam ser feitas ou pertinentes às nossas próprias ações, decisões e caminhos assumidos em nossas decisões na vida. Mas nesse instante, a gratidão é porque somos muitas vezes chamados à atenção pelos nossos próprios filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos companheiros de trabalho, pela sociedade. Nós somos alertados para pensarmos um pouco mais no bem comum, pensarmos um pouco mais no amor. Se o amor é a maior força que existe no universo, permita que tenhamos capacidade e condição de entender cada centelha de amor que nos é direcionada. Mas nesse instante, permita que distribuamos o amor que existe em nós uns para os outros. Solícitos clamamos a vossa bondade e misericórdia, que na intenção do nosso amor mais puro, entreguemos-nos uns aos outros aquilo que exista de bom e de melhor em nosso ser, através do pensamento. A todos esses que estão aqui, Senhor, pedimos que lhes sejam concedidas as verdadeiras necessidades, a que as suas reais necessidades sejam atendidas, e não aquilo que nós pensamos, porque somente tu, somente a vossa criação é capaz de entender e saber aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Mas, acima de tudo, reconhecemos a potência,
a condição da união de pensamentos e de uma prece feita num grupo coletivo. Sabemos que essa prece é mais potencializada, quantificada e qualificada. Então, que essa prece preencha todos nós de amor, de tranquilidade, mas, acima de tudo, na somatória das energias, os nossos pensamentos, partindo daqui, em todas as direções, por onde quer que passe, seja capaz de conceder pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, a esperança, para que todas as vezes que nos encontremos aqui, ou em qualquer outro lugar, reconheçamos, nada mais, nada menos, como irmãos uns dos outros, filhos de ti, Deus Pai do Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.